Eu acho que primeiro a gente precisa definir o que é racismo, né? O Isso. pessoal fala muito e tem pouca definição. Uhum. Nós poderíamos dizer que o racismo é a falha de atendermos ou tratarmos uma pessoa de acordo com as suas necessidades e os seus direitos, com base na cor da sua pele, da sua origem racial, da sua etnia ou da sua cultura. Então, não dar a uma pessoa aquilo que lhe é por direito, porque é um ser humano, aquilo que ela precisa, com base numa classificação desfavorável da sua origem, da sua cor, da sua cultura, isso é o que nós chamaríamos de racismo. Menosprezar uma pessoa ou um grupo de pessoas e deixar de tratá-las da maneira correta, com base nesse tipo de categorização. Biblicamente falando, isso é pecado, porque a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou um primeiro casal, Adão e Eva, do qual descende toda a raça humana. Então, à luz da criação, todos nós somos iguais perante Deus. O sangue que corre em mim é o mesmo sangue que corre em pessoas das mais diferentes raças que existem na face da Terra. Aliás, quando eu falo raça, é bom lembrar que raça, na verdade, só existe uma, que é a raça humana. E dentro da Isso. raça humana existem essas categorizações ou esses grupos que foram se diversificando com o tempo, o que a gente chamaria de uma adaptação, né, com o tempo, e que cientificamente chama-se de microevolução. Mas nós somos todos iguais, biologicamente falando, somos todos iguais, anatomicamente falando, todos iguais. Então, existe uma raça humana. E dentro da raça humana, nessa variedade, existem povos, existem etnias, existem nações e que têm as suas peculiaridades, não tão grandes a ponto de nos separar como raça que nós somos. Então, Deus nos fez um, somos todos filhos do mesmo casal, o mesmo sangue corre nas nossas veias. Nesse sentido, somos todos irmãos. E tem mais uma coisa: a Bíblia também diz que todos pecaram, todos. O pecado é outra realidade universal. E também diz que nós somos salvos todos da mesma maneira, que é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, da perspectiva bíblica, o tratamento diferenciado ou a falta de dar justiça ou compaixão ou misericórdia ou direito a um membro da raça humana com base nessas distinções seria violar a vontade de Deus, seria quebrar esse ponto tão importante que é a unidade geral da raça humana com base na criação. Agora, perceba que essa definição só é possível se nós crermos no relato da criação que está no livro de Gênesis. Se você tem uma visão do surgimento da raça humana que segue a linha do pensamento evolucionista darwinista, então você fica faltando uma base epistemológica para dizer que todos os homens são iguais, uma vez que a ideia central da evolução é que existem raças que se tornam superiores às outras através de um processo de seleção natural que se baseia em mutações randômicas, genéticas e assim por diante. E aí se fala em superioridade de raça. Esse conceito de superioridade de raça, ele tem origem no pensamento evolucionista, darwinista, na nossa modernidade. É claro que ele já existia muito antes, né? Muito antes. Mas só agora esse conceito é fruto do pensamento científico influenciado pelas ideias evolucionistas de Charles Darwin. Se nós considerarmos o conceito da imagem de Deus, da imago Dei, né, é o grande fundamento para não haver racismo, porque se todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, então quando nós menosprezamos ou desprezamos alguém, estamos desprezando ou menosprezando o próprio Deus, uma vez que Deus fez cada um à sua imagem e semelhança, né? Não, eu não penso assim. O pecado é uma realidade que atingiu a raça humana como um todo, independente do subgrupo racial que a gente se refira ou que a gente com o qual nós estejamos tratando, nós vamos encontrar indivíduos inclinados ao mal, inclinados a fazer aquilo que a palavra de Deus condena, inclinados a fazer o mal ao próximo, a furtar, a cometer adultério, usar de violência,
idolatria e, enfim, todos os pecados atuais que decorrem do que a gente chama da corrupção original, do pecado original. Isso está em todas as raças. O que acontece é que, apesar da natureza humana ser a mesma, ela é corrompida, igualmente corrompida. Todos os homens têm a natureza adâmica, que é a natureza caída. Entretanto, determinadas circunstâncias, elas podem fazer com que essa natureza aflore e se manifeste em ações que são mais graves e mais danosas do que outras. Então, em algumas culturas que às vezes estão associadas com determinados subgrupos, então não houve condições, não há condições de educação, não há boas condições de higiene, de boa vida, sanitárias, de oportunidades, e aí, então, é claro que numa situação onde o indivíduo não tem muito o que comer, não tem muita esperança na vida, então ele está muito mais inclinado, muito mais propenso a cometer delitos do que se ele tivesse condições de ter uma boa educação, ter uma economia, um salário razoável, em que ele não sente necessidade de fazer nada errado para se sustentar ou coisa dessa natureza. Eu também vejo dessa forma, né? Porque, é claro, se uma criança ela cresce no meio de um ambiente, né, digamos, de uma comunidade, uma favela, né? Ela está vendo o tempo todo ali o traficante, o criminoso, a pessoa armada. É o exemplo que é dado. Não tem como imaginar que esse exemplo não vai estar. Talvez ela use como exemplo negativo e diga, não quero isso e vou exatamente para o outro oposto. Mas talvez ela vá por esse caminho justamente. Eu acho que tem muito mais chance, obviamente, de alguém que cresce, vive só nesse ambiente, de seguir essa alternativa do que alguém, talvez, né, os filhos dos nossos irmãos crentes aí, evangélicos, que criam uma criança na igreja, acho que nunca viu uma arma, né? Tem muito filho de crente que nunca viu uma arma na vida, nunca, ou, talvez só o policial, mas então, de fato, não existe mesmo uma raça, um subgrupo mais suscetível ao pecado. Todos são igualmente afetados pelo pecado e pela queda, mas uns têm mais acesso, talvez, àquilo que a gente chama de as benesses da graça comum, né? De Deus, ajudando a refrear o mal. Cada um é um criminoso em potencial. Cada pessoa, branco, amarelo, negro, pardo, todos são potencialmente criminosos no limite máximo, né? Mas a graça comum de Deus, ela refreia o mal que há em nós. E é claro, quando vem a graça especial, a conversão, então nós temos esse up, né? Muito maior ainda. Racial eu acho difícil, né? Porque se a gente entender raça no sentido de só temos uma raça, que é a raça humana. Mas vamos usar a palavra raça aqui, já Sim. que ela é usada normalmente no sentido de culturas diferentes, povos diferentes, enfim. Então, no momento que o relato bíblico nos diz que no momento que os homens que tinham uma única linguagem tentaram construir uma torre que chegasse ao céu e assim mostrar a sua independência de Deus, a sua autonomia, o castigo de Deus foi a confusão da linguagem. Como resultado dessa confusão, eles não podiam mais se entender. Porque não se entendiam, então eles seguiram para caminhos diferentes, foram para lugares diferentes. E uma vez que eles foram para locais com condições climáticas, condições de alimentação, condições geográficas completamente diferentes umas das outras, uma vez que existe essa variedade no nosso planeta, a partir daí, então, essas diferenças e adaptações elas começaram a acontecer no ser humano, não é? O que hoje representa as diferentes raças que nós temos, a negra, a amarela, a branca, enfim, o que se quiser dizer. Mas eu penso que, biblicamente falando, a origem estaria, sim, lá na separação que houve em Babel, como quando houve a confusão das línguas, e ali houve essa diversidade. Agora, tem que lembrar que a Bíblia ela não pretende ser um livro de ciência, e ela não pretende dar respostas para todos os enigmas que cercam, inclusive, o nosso povo, né? O ser humano. Há uma série de coisas para as quais nós não temos uma resposta. Mas se a gente for procurar uma resposta bíblica, o que chega mais próximo é, de fato, o relato da Torre de Babel,
dando origem, então, à multiplicidade de línguas, de culturas, e daí também disso que a gente chama de raças, né? Apesar de que somos todos humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus.